Por que o brasileiro sempre esquece do passado, em termos políticos, e repete os mesmos erros? Vamos discutir um pouquinho sobre isto? Olá, pessoal. Vocês já pararam para se perguntar por que o brasileiro ele tem uma memória tão curta? Ou seja, ele se esquece com facilidade aquilo que aconteceu no passado e não toma o passado como um mestre para as decisões do presente, mas o que eles querem, na verdade, é sempre vivenciar uma inovação através de um tipo de amnésia política. Já pararam para pensar nisso? E por que eu faço essa pergunta? A gente vê isto nas pesquisas que são feitas para intenção de voto. Não trazendo aqui a questão se são fidedignas ou não, eu já tenho vídeos que tratam sobre este assunto, mas de fato nós temos um candidato, que é o ex-presidente Lula, que possui um número considerável de brasileiros que vai votar nele. Esse número já se compromete com ele. E aí você pergunta, mas mesmo diante de tantas questões do passado, condenado e depois foi descondenado porque, de fato, o ex-presidente Lula ele não foi inocentado, ele foi descondenado apenas por questões estruturais dentro do direito, enfim, né? Todos nós sabemos muito bem o argumento que foi utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para colocá-lo no páreo. E mesmo diante das condenações que foram feitas e das provas robustas, muita gente vai votar nele. Por que isto? Por que se esqueceram desse passado? Por que não levam em consideração essa questão? Eu creio que isso vem por dois pontos. E esses dois pontos eles são responsáveis pela formação dessa mentalidade brasileira. Quando nós tivemos o golpe da República, lá no século XIX, nós tivemos ali a tomada de poder e o que subsidiava essa atitude republicana no Brasil era o positivismo. O positivismo, de fato, era a grande moda intelectual da época. E toda a mentalidade está voltada com base nessas questões. Tanto que a nossa própria bandeira reflete isso, né? Ordem e progresso. Retiraram apenas o amor, porque esse é um lema do positivismo. Amor, ordem e progresso. Tiraram o amor, deixaram ordem e progresso. E o que o positivismo defende? Ele defende o progressismo. Ele defende sempre olhar para frente, ir para frente. É claro que ele pensa nas transformações sociais através da ordem, né, e de um comprometimento fraterno com a nação. É uma visão extremamente tecnocrática, mas sempre olhando para o futuro, ou seja, o passado é para ser esquecido. O positivismo diz que no passado as pessoas elas representavam e tentavam compreender o mundo com base naquilo que não faz mais nenhum sentido, seja pela religiosidade, seja pela filosofia. O positivismo dizia, como ainda diz, essas duas questões são o passado, por isso o passado não tem nada a nos ensinar. O passado apenas aponta para o atraso, apenas aponta para aquilo que nós não mais desejamos. Então devemos olhar para frente, esqueça o passado, esqueça o que ele nos traz. Olhemos unicamente para frente. E essa foi a formação política que nós tivemos no Brasil, sem dúvida nenhuma, e que durou ali até mais ou menos a década de 1920. Os militares, por exemplo, eles são muito influenciados, ou foram pelo menos, né, em grande medida, por esse tipo de pensamento. Então, o que o positivismo nos ensinou e consolidou na nossa cultura política? Esqueça o passado, ele tem que ser esquecido, ele tem que ser banido, olhe apenas para o futuro. Mas a partir de 1920 nós temos a inserção do socialismo no Brasil. E desde então até hoje o socialismo ele tem crescido, sobretudo na cultura e na maneira de se ver. E o socialismo ele também diz que o passado tem que ser desprezado. Tudo aquilo que cheira a conservadorismo deve ser tratado da maneira mais dura possível, deve ser totalmente destruído. Todos os valores do passado, toda a consolidação histórica dos costumes, isso tudo tem que ser destruído. Esqueça o passado. E aí ele acrescenta um elemento pior do que o positivismo,
Porque o positivismo, ele desconsidera o passado, ele quer esquecer o passado, ele quer impor essa amnésia política com relação às lembranças do passado, indo sempre para frente. Mas, como eu disse, o positivismo ele é tecnocrático, ele vai pela tecnocracia. O socialismo não, o socialismo vai pela mente revolucionária. O que eles querem, de fato, é culminar na transformação revolucionária da sociedade. E a revolução é transtorno, eles querem subverter, transtornar a sociedade. Por isso eles vão dizer que o passado não só deve ser desconsiderado, mas o futuro a ser alcançado, que é a revolução, deve ser subsidiada de qualquer forma. Eles são pragmáticos, eles dizem os fins justificam os meios. Se você, por exemplo, estuda sobre o movimento socialista no mundo, a partir do início do século XX, quando você tem ali a implantação desse sistema efetivamente em nações, é isso que eles diziam. Tem um livro chamado Subversão, do Yuri Bezmenov, que é um primor quanto a isso. E ele revela toda a tática da antiga União Soviética, quando ele fala da desmoralização, da cultura conservadora. Depois ele fala de você não só desmoralizar, mas você desestabilizar, você tem que desestabilizar. Por isso que você vê esse discurso, temos que destruir a família heteronormativa, toda essa visão do passado, o conservadorismo é um lixo, é nazista, é fascista, xingam como podem para destruir. Depois ele fala da crise. Isso era um projeto, segundo o Bezmenov, da União Soviética para as outras nações. Eles não queriam implantar o comunismo pelas armas, e sim pela mudança de pensamento, a mudança cultural. E o Brasil, então, ele já há ali um ambiente fértil, né, de esquecimento do passado, e agora esquece-se o passado, foca-se o futuro revolucionário, e não importa de que maneira for. Yuri Bezmenov diz isso, que é o que ele vai chamar de idiotas úteis, né? Não importa quem eles são. Depois eles são eliminados, mas agora eles são importantes. Então a mente revolucionária, ela é assim. Por isso que a esquerda, não na sua maioria, não na sua totalidade, melhor dizendo, mas na sua maioria, diz o candidato é o ex-presidente Lula. Mas não tem mais, esqueça isso, aí é de só menos importância. Mais importante do que esse passado do candidato é o nosso objetivo revolucionário. Então, se ele é um instrumento viável para a caminhada revolucionária, então nós vamos apoiá-lo. Daí, então, o brasileiro ter essa memória tão curta. Ele não olha para o passado para consolidar o presente e guiar nas decisões futuras. Não, ele é pragmático. Ele só pensa no agora, e esse agora, ele só é levado em consideração olhando para o futuro, olhando para a revolução que deve acontecer no nosso país, sendo este um grande desejo deste grupo. Então é por isso que o brasileiro ele sofre dessa amnésia. Os setores menos intelectualizados, mais populares, mas eles são influenciados pelos discursos políticos, pelo discurso dos intelectuais, pela mídia, e todo esse aparato, toda essa estrutura social trabalha nessa direção. Eles querem, de fato, subverter. Então, o que eles vão dizer é: o novo é melhor, o moderno é melhor, desconsiderar, desprezar e até destruir o passado é melhor. É muito mais interessante o novo do que o velho, então devemos lutar por isso. E aí, o brasileiro, ele tem essa memória curta. Ele vê políticos que são uma tristeza na sua carreira como representantes do povo, né? Sobretudo pela corrupção.
Mas ele não leva isso em consideração. Ele leva em consideração o aqui e agora. Se ele me promete um monte de políticas públicas que para mim são interessantes, eu vou votar nele. E isso está agregado a essa mente revolucionária que se aproveita desta situação para simplesmente olhar para o futuro. O olhar está lá na frente, é a revolução. Então, é como um touro, como um rinoceronte, que não mede esforço. Ele vai rumo nesta direção, não importando as consequências desastrosas, catastróficas que isso trará para a sociedade. Então, nós devemos estar muito atentos com relação a isso. Quem disse que o passado não importa? Importa sim, a memória importa. Devemos nos lembrar do que aconteceu no passado para não repetirmos os mesmos erros no futuro. Se nós tivemos, de acordo com a condenação das várias instâncias, o maior esquema de corrupção já vivido no Brasil, não. Então nós não queremos isto. Nós queremos simplesmente fazer com que tenhamos um mínimo de probidade, um mínimo de honestidade. Então, nós conservadores, nós olhamos para o passado como aquele que, ao longo do tempo, construiu aquilo que é benéfico. Celebramos mudança, a mudança prudente, a mudança com base na memória do passado e a mudança que ocorre não de canetadas de cima para baixo, mas uma mudança que vem das bases para atingir o seu cume político. Então não caia nessa, não tenha essa amnésia política que foi imposta na nossa sociedade, desde o velho positivismo até as ideias progressistas e revolucionárias que temos até hoje, mas que sejamos claros em olharmos para o passado e ver o que é melhor e o que tem sido melhor para nós. Bem, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Você que não é inscrito no canal, se inscreva. Se você já está inscrito, dá uma olhada lá, vê se o seu nome não foi retirado. Dê um like, é tão importante isso, porque o YouTube vai entender que você gostou e muitas pessoas gostam e ele vai espalhar esse vídeo. E faça comentário, até se você discorda, mas comente aqui. Comente porque isso vai ajudar muito o nosso canal. E até a próxima.